Olá, eu me chamo Paulo Henrique e estou aprendendo ainda a fazer uns vídeos aqui no YouTube, né? Como é que eu posso dizer? Esse vai ser meu primeiro vídeo editado, né? Então eu ainda não estou gravando a voz ainda diretamente num programa específico para isso, né? Mas embora é um gravadorzinho para celular, bem interessante, né? Que vai ter uma qualidade bem alta. E uma música de fundo, que ainda tem que aprender a mexer com isso, né? Eu achei uma musiquinha que era do tempo de quando eu jogava Top Gear 2, né? Por via orquestra aqui, né? Também não sei se é a música mais qualificada, né? E vou reiniciar ela de novo, caso não dê pra eu poder tá concluindo o que eu vou falar, né? Nesse tempo que tem a musiquinha, que é só 2 minutos e pouquinho. Bom, agora sim, começando. Esse vídeo é um vídeo sobre a lente Jupiter 85mm, Jupiter 9. Eu tenho visto muitos reviews de lente que falam sobre lentes vintage, né? Que às vezes quem não tem condição para estar comprando uma lente, como se diz, né? Uma qualidade L, né? Uma lente mais específica assim para estar desempenhando um bom, tipo, não um bom desempenho, até um bom desempenho, digamos assim, né? Tem uma qualidade boa que a gente acha, talvez assim, nas qualidades L, que eu nunca tive uma lente L nem peguei na mão, né, eu acho, mas deve ser uma qualidade daí pra cima, né? Então eu li em vários blogs, né, em vários sites, e vi que é uma saída boa para quem quer ter quer ter uma ótima qualidade, mas com um custo mais baixo, né? A maioria é por causa do dinheiro mesmo, né, que não tem, mas a outra é porque consegue ter uma qualidade melhor do que com muita lente que a gente vê por aí. Então, o que acontece? Eu fiquei de olho em algumas lentes, e então a minha primeira lente que eu fiquei de olho, foi tipo a lente que é 85mm, né? A lente 85mm, ela é uma lente assim que, tipo assim, a turma diz que é boa para retrato, né? Ela tem a sua... ela pode servir talvez para mais algumas coisas, né? Mas o principal foco dessa lente são retratos. E então eu resolvi começar por ela, né? Se bem que eu gostaria de uma lente também mais ampla, né? Então, tipo assim, com tipo uma grande angular. Mas vai ser meio difícil agora, né? Falando assim financeiramente. É, bom, então eu fiquei pensando muito, né? E também porque essas fotos estão sendo feitas com a lente, né, a Jupiter 9 e minha câmera T4i, né? A Canon T4i. Então, por ela ter esse fator crop, o que acontece? Por essa câmera ter o fator crop, então o zoom dela vai ser equivalente a 130 e lá é alguma coisa, né? Que eu não fiz as contas, né? Eu duro que às vezes eu dou essa enroscada aqui antes para falar alguma coisa, porque eu também não nem pensei direito antes de fazer de novo, né? Um vídeo, né? Olha, grande profissionalismo. Bom, e então, como ela já é tipo, já vai para o início de uma tela, né? Já o 85 já é o comecinho de uma tela, né? Já, já é uma e 135mm, né? Que se fosse uma full frame já seria um fator tele mais avançado, né? Então já fica um pouquinho mais complicado para a gente estar fazendo imagem de perto, né? Porque às vezes você mostrar uma imagem, se fosse uma full frame, você já teria que dar alguns passos para trás, né? Um exemplo, né? Para tentar enquadrar. E se fosse tentar enquadrar, aí se for enquadrar mesmo com uma câmera cropada que nem essa, aí que a gente vai ter que dar vários passos para trás, né? Ou senão vamos cropar os passos também, né? Vai ter que dar 1,6 passos a mais para trás, né? Vamos botar o crop nos passos também. Então é complicado. Bom, mas aí
né, resumindo, né, então eu fiquei pensando e tal, né, vi algumas lentes, vi as possibilidades, tudo, né, e uma que se relacionaria comigo seria uma dessas para retrato, né, que eu gostaria de fazer retrato, então fui em busca dela. Então, tá, aí comprei a lente, né, e também comprei um adaptador, né, porque essas lentes, elas são tudo mecânicas, né, tipo assim, ela não ela não conversa assim com a câmera, né, ela é igual uma lente eletrônica, né, mesmo uma lente eletrônica não muito velhinha, né? Tipo assim, dessas para Canon ou EOS, né? Elas conversam com a câmera, né? Pode deixar um pouquinho a desejar na sua qualidade, mas, mas elas, tipo assim, você consegue usar o foco, você consegue o foco manual. O foco manual é isso, né? Você consegue mexer com a abertura, você consegue ISO, né? Tipo assim, é, claridade. Bom, você consegue fazer várias, utilizar os recursos pela câmera na lente. Agora a gente com uma lente manual, o que que acontece? A gente com uma lente manual, tudo é feito pela lente, né? E então é um pouquinho mais complicado. E aí o que que eu vi? Uma coisa bem interessante é que existem alguns adaptadores que têm chip eletrônico, então a gente consegue fazer algumas coisas. É, alguma coisa, né, pela lente. Então a gente conseguiria fazer mais o que, digamos assim, a gente poderia, mais especificamente, o autofoco. O autofoco da câmera, ela faz um bip, né? Tem um bip. Então o que a gente não consegue definir abertura, né? Velocidade, né? Direto pela câmera, mas a gente consegue o autofoco, por exemplo, assim, a gente regulando na mão, né, na frente ali o foco, com o anel do foco da lente, quando a gente chega no foco, a ideia era que o bip da câmera começaria a soar, né, e aí soando o bip da câmera a gente simplesmente clicaria e pronto, né? Tipo assim, né? Não teria aquela confirmação de foco ali, igual a gente pressiona metade do obturador, né? E então a ideia era essa. Só que, então aí, né, com a câmera, né, com a lente e com esse anel de autofoco que eu acabei adquirindo também, muito útil, principalmente eu que estou com a vista meio cansada, o que que aconteceria? A gente poderia, quer dizer, eu poderia então estar podendo tirar umas fotos, né? E eu fui num lugar aqui, na faculdade aqui, né, na agronomia Luiz Meneghel, aqui da cidade de Bandeirantes. É uma faculdade que dá um IMP, bem interessante, né? Então eu fui no domingo, bem tranquilão. E então aí saí lá pra tirar umas fotos, né? Fui lá. Aí levei um monopé, porque nem eu não tenho estabilidade direito, né? Porque por causa do meu problema, né? Um problema na coluna. Então, mesmo parado, eu chacoalho mais do que mato verde no meio de um vento forte, né? Então já viu. Então a câmera treme pra chuchu. Então eu pensei, vou levar o monopé e tinha um. E acabei levando é tipo uma cabeça de tripé, daquelas cabeças de tripé que é próprio para uso fotográfico, né? Que ela tem uma bolinha ali que você consegue fazer foto na vertical, na horizontal, só que ele é em miniatura e é muito ruim de se lidar, para ser sincero. Não gostei muito não, mas pela praticidade, pelo peso, então eu acabei levando. Então a maioria das fotos, as fotos elas ficaram às vezes torto, que eu tentei enquadrar ali, mas não teve jeito. Então aí tinha hora que para tentar chegar no enquadro melhor eu tive que deitar um pouquinho a câmera, né? Ou se a possibilidade de eu estar clicando ali foi só aquela que eu tive, então eu acabei clicando. Então o que eu fiz? Inicialmente eu mudei a abertura, eu mudava a abertura da lente e na abertura que tivesse a lente eu mudava na câmera para a câmera salvar aquela configuração que eu usei, né? Aquela configuração que eu usei para depois na hora de olhar a foto eu poder saber
e ver, né, dar umas analisadas, e qualquer coisa, no caso eu já estava também meio que pensando num vídeo, né, mas nisso também eu vou falar mais uma coisa depois que eu fui um pouco cabeçudo, né, por causa do formato da tela que eu acabei tirando as fotos, né, devia talvez ter pensado de outra forma, né, que eu tirei o 3x2 e poderia ter feito acho que é 16x9, né, que é o de vídeo, né, o formato de vídeo que ficaria tela cheia depois, caso fosse editar e fazer um vídeo. Mas o que que acontece? Eu peguei e fiz no 3x2 mesmo, né, que é o padrão para foto, né, e fui, né, tipo assim, então, né, armei lá e comecei a tirar, né, comecei a fotografar. Então uma das coisas que mais que me chamou a atenção, assim, de início, foi a velocidade com que eu tirei as fotos. Eu tirei quase com velocidade máxima, de 200, que eu poderia estar fazendo ali. Aí por que 200? Né, porque não 125 na outra, né? Porque senão ficava até muito claro. Então, tipo assim, eu pude, embora eu comprei um parasol que ele tem anel adaptador na frente, assim, uma rosca na frente dele, que é 72 mm, que ainda não chegou, e com isso eu poderia estar usando um filtro ND, né, porque é 49 mm o diâmetro do filtro dessa lente que eu tô, né? É uma coisa, uma especificaçãozinha que ainda não comentei, mas ao longo eu acho que vai aparecendo aqui quando eu vou falando aqui, né? Eu também não fiz nenhum script, né? E antes tivesse feito um papel ali com início, meio e fim, né? Do que eu fosse falar, né? Seria bem melhor, né? Também não é o que gera aí. Bom, mas aí vai indo. Aí, o que que acontece? Eu fui só com a lente. E então a minha ideia era fazer algumas fotos e ver, né? Meus primeiros testes. E não assim, testes tão com um critério tão meio que profissional, né, tal, né, foi teste assim mesmo, né, fui indo, apareceu uma imagem, fui lá e cliquei, eu achei legal, fui tentar clicar, né, às vezes eu ia tentar clicar, ainda tinha que andar muito para trás, meio complicado, mas, mas eu fui indo, né, então uma coisa que eu reparei é que ela é muito clara, então você tem que aumentar muito a velocidade para compensar, então um exemplo, mesmo que a gente fotografe em abertura mais fechada, né, tipo F9, F11, F16, né, que eu acho que é o máximo, que é da lente, pela lente, né, mas pela câmera acho que dá pra tentar fazer alguma coisa, mas é a lente que manda ali, né, no anelzinho ali do diafragma, é diafragma, Então, né, mesmo assim a gente precisa de uma velocidade maior ainda, né, então é eu achei isso meio interessante, principalmente no meu caso, né, que eu não consigo muito segurar assim a câmera por muito tempo, né? É ruim de enquadrar, então eu achei isso bem interessante, que a gente precisa de colocar uma velocidade bem alta. E o mais interessante é que, um exemplo, se caso fosse um ambiente fechado, seria melhor ainda, talvez, né? Eu acho. Né, eu ainda vou fazer esse teste. Porque o flash tem velocidade até 8000, até o speed link lá, não sei, né? O dos flash lá tem até o high speed, né? Uma coisa assim vai até 8000. Então, tranquilamente eu poderia fotografar em 2, 3 mil, 4 mil. Por mais que eu chacoalhe, o movimento da frente chacoalhe junto, se fotografar para cima de 1000, eu acredito que já consigo, né? Ter uma estabilidade bem bacana. Não estabilidade, né? Mas condizeria até uma boa estabilidade, né? Que aí, no caso, o que eu não tenho de estabilidade eu ia compensar em abertura, em claridade que tem essa lente. Não vou falar abertura porque a abertura é uma abertura, né? É normal, é uma abertura. Mas a claridade que essa lente tem é muito grande. Pelos sites, os links, não, sites, blog, né, que eu li bastante, às vezes vídeo, não vou falar se é na mesma ordem, né, ou se qual deles que eu fui da onde que eu tirei essa informação, mas fala que a lente ela tem ela tipo assim ganharia um ponto a mais de iluminação nela por ser uma lente antiga, né? Porque essas lentes elas foram fabricadas que era para câmera de filme, que o máximo do filme seria não era no formato ISO, mas era o formato ASA, e o formato ASA ia até 800, né, 1000 e pouquinho, 1200, né, dificilmente ia para mais de 3 e pouco, né, que é o que a gente
acha em câmeras DSLR mais antigas, né? Mas mesmo assim, era muito complicado, porque era muito escuro. Você não tinha um ISO bom, né? Não trabalhava com ISO legal a câmera. Então, todo esse pacote assim tinha um papel foto, né? A forma que você ia imprimir a foto. Então, a gente precisaria de compensação. E a única forma maior que eu vejo que foi conseguido compensar naquela época foi através da óptica dessas lentes. Então, é uma óptica muito boa. Que nem essa lente Júpiter 9, pelo que eu tenho lido, elas são cópias da lente Carl Zeiss, uma coisa assim. Uns falam que é Biotar, outros falam que é outras coisas, né? Se bem que eu não entendo ainda muito dessas partes, mas falam que é uma cópia, né? Que parece que a lente originalmente era da Alemanha, né? O fabricante era Carl Zeiss, uma coisa com Zeiss, né? E, e a lente era de lá, né? E aí eu não sei o que aconteceu por causa da guerra, né? Algo assim. Então a Rússia acabou invadindo a fábrica desses fabricantes, né? Que era das Alus, das Zeiss, né? E, e se apropriaram dos projetos lá, das plantas, lá, da lente lá. Então, eles fizeram a lente não falando que a lente era Zeiss, mas falaram que era Júpiter, né? Então, na época, não sei se isso foi muito interessante, né? Mas hoje, para mim, que estou com a situação financeira baixa, gostei muito, né? Eu vou falar o quê? Gostei, porque né, não tenho muito dinheiro, né? E uma óptica acabou com um dinheiro mais barato, então por que não? Né? Fui lá e comprei, né? No site de usado, né? E usado, e assim, acredito que devia estar com uns 90% assim de conservação, bem conservadinha a lente, 90 e alguns por cento. Tava bem joinha e bem interessante. Olhando para ela, o que que eu vejo, né? Eu vi que é uma pena que eu não vou estar editando correto isso, eu não sei se eu vou botar esse áudio, né? Porque tá tudo separado, tipo assim, só vai ter imagem por foto passando, tipo um PowerPoint, né? Esse vídeo que eu quero fazer, mas não é sobre a lente específica. Quem sabe uma hora eu faço um mais direcionado explicando a lente, catando a lente na mão e explicando. Mas no momento, né? Eu acho que talvez eu até ponha, né? Porque eu só vou perceber depois o que eu errei na hora que, né, que tiver feito. Bom, então, não é só essa lente. Parece que tem uma outra que chama, acho que é Helios, parece que também são cópia, né? Então, o que que elas são? São lentes de ótima qualidade óptica. São pesadas, são feitas de metal pesado, bruto, né, rústico. Se cair num chão esses de piso que a gente tem hoje em casa, é perigoso sair lasca do piso, para ser bem sincero. E eu só não vou falar que eu sei que aguentaria cair também várias vezes uma lente dessa no chão, porque ela é feita de metal, mas metal por metal, metal pode amassar, né? Então pode ser que pode afetar o barril ali, né? Onde que a gente dá o zoom, faz as coisas. Pode ser. Eu não vou falar que pode. Mas ela é uma lente, não vou falar também rústica, né? Mas ela é feita muito bem construída e feita para durar. E pesada, né? Novamente pesada. Então, é uma lente clara, né? Bom, vamos lá. Pena que eu não tenho esse script. É perigoso não aproveitar muito. É, Bom, então, saindo dessas partes, né, um pouco dessas especificações da lente, que eu acho que o correto era fazer um vídeo próprio para ela, né? E vamos para as fotos, né? Cadê a foto aqui? É, então, o que que acontece? Eu peguei e fui indo, né? Aí no início, eu comecei a notar uma coisa. Essas fotos, elas estão com uma cara, com uma condição muito suave, né? Suave. O que suave dizia dessa lente e modelo que específico, condizeria se a gente falasse um pouquinho desfocado, que seria um ar de sonho. Alguns fotógrafos falam ar de sonho, quando fica meio assim, meio esnuvenhecido, uma coisa assim. Então, o que que acontece? Eu fui tirando as fotos e comecei a tirar, né? Aí comecei a reparar. Falaram que em 2.8 a imagem já seria mais nítida, né? Mais ou menos nítida.
E em 4 já seria totalmente nítida, né? Então tá. Então tá lá eu regulando deixando o ISO em 100, procurando deixar o mais baixo possível. Regulando o começo, eu acabei me perdendo um pouco, eu não me atentei pela câmera, de deixar a abertura pela câmera. Aí se vocês me perguntar, mas por que você ia regular a abertura pela câmera, sendo que a abertura seria com uma lente manual, né? Então, gafanhotos ou não gafanhotos, é o seguinte, é porque esse anel de foco que vem com chip, ele suporta a lente com abertura até 1.4. E eu não sei bem se até 1.4, né? Que depois eu vou falar o porquê. E o que acontece? Essa tirando as fotos, mexendo só na abertura da lente, a foto saía com a abertura da lente. Só que quando eu ponho a abertura da câmera igual a abertura da lente, eu vou estar gravando bom, agora fugiu na mente agora. Fugiu como é que é o nome? Tem não é RPG. No formato lá da foto, lá, os metadados lá. Eu consigo gravar a abertura que está na lente, se na hora de tirar foto, eu colocar a mesma abertura que tiver na lente na câmera, sabe? Então eu mudo a abertura na câmera, só que a abertura na câmera não vai ser alterada, vai ser alterada somente a abertura se eu colocar na lente. Mas se eu mudar na lente e botar igualzinho na câmera, então aí eu vou saber na hora que eu tiver editando, né, ou tirando as fotos da câmera ali, né, ou dando uma olhada, eu vou saber realmente a abertura que eu estava usando. E num vídeo igual esse seria muito interessante, e até eu pensei em fazer isso. Só que como eu tirei muitas imagens, né, tipo assim, com essa lente, né, inclusive só algumas que eu descartei de todo geral mesmo, e na hora que eu fui fazer fui na hora de editar, acabei descartando só mais algumas. E aí, no caso, como eu resolvi fazer esse vídeo, pensei, vou fazer logo de uma vez, né? Porque, oxe, né, já demorou para fazer um vídeo editado, né? Então, o que acontece? Na hora que eu fui para fazer, eu reparei ali. Das fotos que realmente eu dei uma editada, são mais de 200 fotos. E aí, na hora que eu fui, as fotos que estavam na pasta que não estava editada de tudo, já são mais de 200 fotos e um pouquinho a mais, né, digamos assim, né? Sem o número exato é difícil falar tanto a mais, né? Então, o total de fotos tiradas foi um total de 500 e poucas fotos. Então, para eu catar e colocar foto por foto e escrever nessas fotos, vai ser meio complicado. Então talvez eu faça um outro vídeo, quem sabe melhorando um pouquinho mais, melhorar nas edições, nas coisas, né? E coloco algumas fotos só para passar, para ter uma base de qual abertura foi que eu tirei. E também outra coisa, como são muitas fotos, o porquê de eu ter feito tantas fotos é dos cliques que eu estava tirando lá. Só que tem mais uma coisa que é ruim de eu estar fazendo, é cortando as fotos. Como eu não alinhei certo a câmera, então para eu editar cada foto, tipo assim, para eu cortar cada foto ia dar um tamanho diferente. E quando eu coloco essa foto diferente no vídeo, eu ia ter que colocar num tamanho diferente. Então, tipo assim, se eu tiro a foto na vertical e na horizontal, né, são diferentes tamanhos. Então esses tamanhos são apenas dois números lá, eu acho, que eu tenho que alterar na escala. Então, tipo assim, ou eu ponho um número ou eu ponho um segundo número na escala para edição, né, de vídeo, assim, para colocar em vídeo. Então, eu preferi deixar do tamanho que estava mesmo, né, meio assim mesmo, né, então eu ia ter só dois números para mexer. Agora, se não conseguisse isso, eu ia ter que mexer manualmente em cada tamanho de vídeo. E isso aí ia me consumir um tempo que para mim é muito complicado. Eu não consigo muito fazer as coisas por causa disso, é por causa que eu não tenho esse tempo, né? E dependendo do que eu faço no meu dia a dia, eu ainda me canso, depois ainda tenho que descansar daquilo que eu fiz. Então, né, o problema é complicado.
Bom, mas esse é um dos motivos que eu fiz, né, e mais ou menos o que estava tirando tanta foto. Mas, né, acho que eu já falei da claridade, que é muito boa, eu já falei disso que eu ia colocar os números, né, e não coloquei. E ia falar mais aqui. Bom, uma abertura, né, tal, né. Bom, então, indo para as fotos. Ah, da suavidade das fotos, que ainda eu não concluí. Então, da suavidade das fotos, então eu comecei tirando as fotos, né? Então tá lá, eu tiro em 2, né, da lente. Aí tô tirando a foto em 4, em 2,8, 2,2, né? E tô indo. E tô indo, né? 2, 4, 8 lá, né? 9, 16, né? 11, alguma coisa, né? E fui tirando. Né? Antes, as primeiras fotos eu não mexi na câmera, então eu não consegui saber a abertura correta, ISO e velocidade que eu tirei as primeiras, mas depois eu fui fazendo manualmente na câmera só para ter o registro guardado. E fui tirando. E aí eu fui notando que era muito suave mesmo essa foto tirada em 2. E 2,8 também suave, e fui em 4 suave, né? Às vezes 8 suave também. E fui tirando. E fui notando que estava suave. Aí fiquei pensando, nossa, gastei uma grana lascada nessa lente, que é bem bacana, né? Eu ouvi muito se falar dela. E ela é tão suave assim, o que é um pouco de nitidez também, né? Porque por que a gente, né, vai adquirir um exemplo, uma lente boa? Pra gente ter nitidez, né? A qualidade de nitidez eu prezo. Então é uma coisa que eu queria ter. E se falar para mim que com 2 já seria nítido e em 4 totalmente nítido, então o que eu fiz? Eu queria uma lente dessa, né? Então eu fui tirando essas fotos, fui tirando e fui pensando, nossa, o que eu aprontei? Fui catar uma lente que não tem foto nítida, dificilmente vai aparecer uma foto nítida. E isso na hora que eu tava tirando a foto, que eu já tava com a vista cansada. E eu não consigo ver direito mesmo ali, pelo visor que tem, ou LCD ou outro, pra mim é pequeno. Né? Na hora que minha vista cansa, tem hora que sai até água do olho, o negócio, é complicado. Então eu fui mais me baseando, né, pelo que eu fui me baseando para tirar uma foto nítida? Pelo anel de foco com chip de autoconfirmação 3.0 atualizado, né? E é o chip, né? Eu comprei esse chip para isso mesmo, para atualizar mesmo. E esse chip, ele é. O que esse chip é? Ele é eu paguei duas, quase 3 vezes mais caro do que o chip, do que um chip sem ser próprio para essa câmera. É porque o chip atual, tipo assim, o chip, o adaptador, ele é um adaptador que ele, ele ele adapta a lente que é de rosca M42, né, para câmera EOS, né? Essas da Canon. Então tá, ele é específico para isso. Aí o chip que é para isso, ele vai fazer só isso. Então ele não vai dar foco, por exemplo, para quem quer tirar foto, né? Porque para vídeo parece que não tem jeito de você saber a nitidez onde está. Mas para foto dá. Então esse chip ele serve para isso. E então, né, a gente saberia a hora que tá focado certinho a lente, né? O foco da lente está certinho, a câmera vai tirar fotos focado. E a minha câmera, como é uma T4i, ela é uma câmera mais antiga, então os chips atuais, assim, tipo assim, o mais barato, que já é umas 4 vezes mais caro mais ou menos do que o chip que, né, comum só de metal, que só adapta a lente na câmera, mas não dá a informação de autofoco, esse já custa 4 vezes mais que um chip comum, né? O chip com chip, quer dizer, não, o chip com chip não deu certo. Bom, o anel adaptador com chip, ele já custa umas 4 vezes mais caro do que só o adaptador de rosca M42 para EOS, EF, montagem EF EOS. Agora, como não tinha para Canon T4i e mais alguns modelos, então eu fiquei pensando, e agora? Na hora de comprar esse adaptador, né?
Então eu fui procurando, achei um que é 2, 3 vezes mais caro já do que esse com o chip. Só com um chip, não é o só o metal não, o que tem um chip. E que funcionaria nessas câmeras que eu tenho. E disso aí, às vezes 2 vezes mais caro do que esse que eu comprei, é meio complicado, até eu tô me embananando com isso. Se falar que é quantas vezes já mais caro que o primeiro que eu já falei, agora eu não vou saber nem falar. Bom, mas, então, tipo assim, então esse é o mais barato deles. E tem um que custa 2 vezes a 3 vezes mais caro do que esse que eu comprei, que é com uma marca lá, não sei lá das quantas lá. Então já tem uns que é melhor. Mas eu pensei, eu vou nesse aqui que tem já é mais barato, né? Então, nem que não durasse muito, muito, né? Mas por ser metal duro, né? Mas eu ficaria com esse mais barato, né? Porque a situação tá, né? Tá feia pra gente, né? Então, tá, comprei esse. E na hora que eu tô fazendo as fotos, eu, eu, eu com o bip lá, o anel do bip, então fiquei, né? Falei, nossa, a câmera tá, né, o chip aqui tá funcionando, né? E fui tirando as fotos, fui tirando, né? Aí chegou numas horas que eu comecei a olhar assim as fotos, falei, nossa, mas ela tá sonhando, essa foto aqui tá sonhando de tá da hora, né? Não para de sonhar, só tem foto sonhador aqui quase, é difícil ter uma foto mais pro lado do nítido, mas que eu fui, né? Aí de novo, né? Naquilo que eu tava falando, onde foi que eu errei aqui com esse anel, né? E tô lá tirando as fotos. E, e, e uma das coisas que eu não tava muito vendo é que assim, bom, as informações tá aparecendo porque eu não comecei assim, né? Eu devia começar com um papel, com começo, meio e fim, pelo menos, né? É, e depois derivar isso no meio de mais outras coisas, né? Mas vamos lá. Eu já tava achando mais ou menos legal as cores que tava saindo. É, mesmo fotografando em RAM, só RAM, mas RAM do Magic Lantern das Canon, né? Que as câmeras Canon tem esse Magic Lantern. E, não Magic, não somente pelo Magic Lantern, né? Porque, cadê o... Funciona? Só volta aqui, só... Aí. Não somente o Magic Lantern, mas o... Como que eu posso dizer? O Cine Style. Porque quando eu tava vendo, mas é para vídeo que serve isso, né? Mas o Cine Style, ele tem um formato lá que ele fotografa com mais gradação de cor, tenacidade das cores, como é que é? Tem mais um nome lá que fala, não é tenacidade, mas gradação das cores. Bom, se eu lembrar aqui depois eu falo. Como é que é? Tem um modo lá que fala. Eita, cadê a especificidade desse treco? Depois eu falo. Mas ele pega, resumindo, ele capta as cores de tom com mais tons do que somente a câmera. É porque a câmera em si, ela já tem esses modos, tipo fiel, é, paisagem, né? Tem esses modos, então a câmera ela tem um próprio processadorzinho dela lá. Né? Então essas câmeras tendo esses processadorzinhos, ela tem um processadorzinho, só que ele já formata ele já capta as cores nesses modos já existentes na câmera. Só que esse modo do CineStyle, ele capta mais modos de cor e normalmente a imagem fica lavada na hora que você tira as fotos. E eu já notei bem interessante na hora que tá tirando as fotos, que já estava assim bem mais legal do que uma outra lente que eu tenho, né? Comprei uma lente bem fera, né, para tirar foto. Eu comprei a 1585. Ela é muito boa. E é uma lente já para quem já está pensando igual eu mesmo. Comprei mesmo, não sei lá, não pensei nisso antes, mas para quem já pensa, quem sabe, no futuro ter a full frame, né? Porque a gente quer tirar uma fotografia melhor, as full frame são as melhores. Parece, não tem nem o que pensar. Nunca assim peguei uma na mão, tirei foto, mas pelo que eu já li das pessoas que já usaram, é isso. Na hora que você pega uma full frame na mão, é outra coisa, é outro mundo que a gente está. Bom, então, esse Cine Style, né, voltando aqui antes de comentar, ele na hora é meio lavado. Só que na hora eu já notei que as cores já estavam bem legais, já estava bem bacana. Embora eu já estava meio triste de estar vendo que cadê a nitidez dali, né? Então tá.
Então o que que eu fiz? Fui tirando foto, né? Resumindo, cheguei na parte da biblioteca. Eu não sei, eu pensei em falar isso, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu vou falar mesmo assim, vamos ver o que que vai acontecer. Biblioteca, chegando na biblioteca, tem fotos ali onde está escrito biblioteca, que tem um dedo na vertical ou dois na horizontal. Acho que é assim que eu fiz. E isso, quando vocês começarem a ver, não é bem um dedo que vocês vão ver, você vai ver um vulto da cor mais ou menos de um dedo. Foi nessa parte que eu notei que o foquinho, o barulhinho do autofoco não tava atendendo a expectativa dele ali, né? Eu vi que, reparei que quando estava de um lado o foco e eu ia, um exemplo, estava tudo em sentido anti-horário, né? O foco da câmera. Aí eu girava em sentido horário, eu notei que quando o bip apareceu, eu voltei um pouquinho para o anti-horário. E nisso que eu voltei, eu comecei a ver que a imagem começou a ficar nítida. E foi a partir daí, quase no final já das fotos que eu estava fazendo. E isso é um tempão, né? Mas, então tá. Depois eu fui ver a veracidade disso. E era isso mesmo. O chip me enganou esse tempo todo. Esse chip é do mal, né? Ele não quis que eu ficasse com foto mais focada, né? Mas eu comecei a ver que, né, que começou a nitidez a partir dali, e a partir dali eu tentei então voltar mais um pouco. Então, o que eu obtive? Eu obtive um resultado que as poucas fotos que eu tirei depois, que eu não estava aguentando mais, ficaram melhores. E inclusive nessa planta aqui meio vermelha, que foi uma foto já do lado de fora já da faculdade. Eu estava voltando para casa e vi a planta ali e falei, vou tirar uma foto dessa planta. Inclusive, a partir de um cogumelo cinza, se eu não estou enganado, meio bege que está na grama, eu não tinha usado flash de modo nenhum. Mas como já tava um tempo meio nublado para chuva e já estava meio que, né, anoitecendo, já caindo para noite o tempo, então eu comecei a usar o flash, mas também não foi um flash. Eu tenho como é que se diz? Eu tenho o flash da câmera, eu tenho um difusor de flash pop-up e não levei, olha só pra você. E eu usei ali o flash meio durão e ficou também bonita a imagem, aí o cogumelo ficou bem interessante. Né? Mas aí, voltando nessa planta vermelha, nessa flor vermelha, então eu fui tirando, fui tirando. E aí, depois que eu tava começando a me ajeitar aqui, né, eu tava com uma bengala, fiz um trabalho lascado, tava com duas bengalas, né? Então, com uma, acabei puxando um pouco o mato aqui e segurando ali uns matinhos, matinho não, uns galinhos ali pra planta ficar boa ali. Na hora que fui tirar, uma formiga daquela saúva ali, ó, dá quase o tamanho assim de um dedão ali, ó, da junta do dedão até a unha ali, ó, mais grande, não gordo igual dele, né, mais grande. Aí eu dei uma chacoalhada no pé, chacoalhei pra cá, chacoalhei pra lá e comecei a chacoalhar e nada dessa formiga sair. Aí eu levantei, eu bati a mão umas 3 vezes, ela tava lá indo, falei, nossa, então eu peguei e dei uma sapoada nas ideias dessa formiga, ela saiu voando. Só que quando eu fui ver, meu pé começou até a sangrar. Falei, nossa, ô formiga, assim, do mal as formigas também, deixa. Bom, mas aí, depois eu tirei mais algumas fotos só e fui embora. Né? E nisso aí, eu achei bem bonito também as cores dessas fotos no final, né? Ah, peraí, não tava pra entrar nessas. Quer dizer, a nitidez da foto, né? Mas. Então. Aí duas coisas. Uma, que aqui o tempo já tá acabando, acho, na foto, né? Tô falando e errando mais do que dando informação. Mas. Bom, deixa eu ver aqui. Então, como eu descobri esse do chip, as fotos acabam saindo um pouco mais nítidas. A parte das cores, mesmo fotografando com CineStyle, eu já reparei que as cores já estavam bonitas. E na hora que eu estava editando, assim, no Light, ainda rápido, assim, né, que eu botei, não um tapa, digamos assim, foi rápido, assim, foi uma mexidinha aqui, uma ali, acabou, vai pra próxima, né? E fui indo, assim, de foto em foto. Então eu me preocupei, assim, mais pra mostrar, assim, nesse tamanho pequeno, assim, do jeito que vocês estão vendo. A imagem poderia estar escura, poderia estar escura a imagem, bem escura. Só que
ela acaba trazendo mais riqueza, mais detalhes do que uma foto que tivesse mais clara. No site, no blog do Bernard, lá no site, não no site, no YouTube, tem um Bernard. Ele fala bastante coisa bem interessante, que eu vejo quando eu estava aprendendo de tudo no rumo, assim, para aprender os três pilares ali da fotografia, né? Mas sempre que eu posso eu dou uma olhadinha lá, que eu acho bem interessante. E lá ele fala que os japoneses, acho que é os japoneses, não sei de onde que ele tirou isso, mas falou que quem fabricou o sensor lá da Canon falou que se você ter uma imagem sem perda ali de informação, você tem que ter mais você tem que tirar a foto mais clara, mais sobreexposta do que subexposta. É porque o sensor ele funciona melhor assim, né? Ele funciona melhor com mais claridade do que com menos claridade. Só que se eu não estou enganado, o dessa lente aqui, a diferença desse sensor nosso, que é eletrônico, para essa lente, que é vintage, parece que é o contrário. O que eu notei é que por mais escura que tivesse a foto, voltava. Ela voltava e voltava legal. Tipo assim, eu puxei muito aqueles negócios que a gente só pode mexer só um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Aquelas função do Light, um exemplo lá, né? A gente mexer ou para direita ou para esquerda lá. Tem hora que eu mexo quase tudo. E continuou lá a imagem. Não ficou aquela coisa assim, aquela aberração de fotos, né? Fala, nossa, que negócio esquisito. Só que eu fiz isso mais para testes para mim. E por um vídeo não ficar coisa muito longa. E o que que acontece? Reparei que se eu aumentasse, isso estava a imagem em 3%. Só que em 13%, eu acho. Só que se eu colocar a imagem em 100%, aí é quase igual o, o que a gente tem que, o normal da gente mexer. Só que dá para mexer mais assim? Dá, né? É uma coisa que eu reparei. Parece que a resolução dessa lente é muito boa. Uma coisa que eu reparei. E então se eu tivesse fotografado mais corretamente e só ter mexido só um pouquinho ali para a foto chegar na imagem daquela que eu realmente eu quero, então eu conseguiria, né? Tipo assim, é só mexer um pouquinho e já tá bom. Só que uma coisa infeliz que eu fui fazer, eu fui abrir o Lightroom lá, para mim ter essas informações da foto e editar no Premiere. Fui fazer isso num HD que eu tinha de 160. Eu tinha um HD de 1 TB que eu tava guardando para quando eu chegasse mais partes, né? Para eu poder mexer um pouquinho mais com a edição, aprender, né? Isso é como chama? Uma placa de vídeo, né? Um processador, minha memória, processador, essas coisas. Então o que que eu fiz? Eu liguei o Lightroom lá e liguei o Premiere lá para tentar escrever esses dados lá na foto. Aí adivinha o que que acontece? Pifou lá o meu HD não quer nem formatar mais, eu não sei o que aconteceu com ele. E eu tô com um HD agora de 160 que tá instalado esses programas e dá para mexer, mas não dá para fazer mais muitas outras coisas. Então eu peguei, tirei ele, né? Não sei se tem alguma coisa a ver. E coloquei esse outro mesmo que eu estava pensando em usar mais para frente. Então vai ser agora que ele vai ser usado. Né? Melhor hora que tem, acho que não existe. Então coloquei esse HD de 1 TB para tá funcionando, né? Mas instalei só alguns programas e eu tô vendo que vou precisar de instalar mais alguns e, né, vou mexer com isso, né, vou dar umas mexidinhas mais para frente. Bom, mas é isso. O anel adaptador, eu vou ver se eu compro um de uma marca melhor e de marca, que vai sair mais caro, se caso o que o vendedor me mandar não funcionar direito. Se eu tiver que recuar ou adiantar depois que tiver escutado o barulhinho do foco, eu vou ter que arrumar isso, porque por mais que eu volte um pouquinho aquilo que eu preciso, para dar uma nitidez melhor, um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos não está específico, porque o foco ele é específico. É ali que é o foco, é ali que é o foco. Você fala que é ali, é ali. Se você vai um pouquinho antes ou depois, não adianta, a imagem não fica boa. Então eu não consegui nem saber se o 2.8 é realmente mais já é nítido, e se o 4 já é totalmente nítido, igual fala em alguns sites, em blogs, né? Que eu não consegui ainda, mas é isso.
E as cores que pelo CineStyle, mesmo sendo a cor lavada, que é mesmo lavada mesmo pelo CineStyle, eu já estava vendo as cores bonitas, as cores ficaram lindas, para ser sincero, muito bonitas. Se você olhar as cascas da árvore, as plantas, as flores, talvez um pouquinho eu possa ter carregado um pouquinho demais, um pouquinho na saturação. Eu não mexi a cor em si, sabe? As cores, cada cor tá do jeito que tá. A única coisa que eu mexi um pouquinho foi saturação, ali uma claridade, alguma coisa, para tentar melhorar a nitidez e tal, mas foi pouca coisa. Nisso aí foi bem pouca coisa, que se mexesse aí era muita coisa, né? Mas esse pouco que eu mexi, uma coisa que eu achei bem interessante, é que chegou a imagem mais ou menos no que tá, e chegou inclusive no que era. Então, tipo assim, a cor que deu essa lente, a cor que me apareceu, é ótimo, tá? É uma cor que nem sei se eu arrumar uma lente igual, que tem uma resolução e que deu uma cor igual a essa. É muito bonita, muito real. Tipo assim, tem hora que eu tava olhando essas fotos e E aí eu peguei e depois de editado também, na hora que eu tava editando, mas depois de editado, eu tava vendo essas fotos, o que que eu vi? Eu parecia que tava no local, para ser sincero, assim, né? Que estivesse olhando pro negócio, sabe? A foto, uma pintura, antigamente, ó, já passou até do tempo, hein? Antigamente, as pessoas tinham os pintores, às vezes, para guardar um momento da época, que não existia fotografia, então existia pintura, né? É uma arte ali. Mas depois, com o tempo, apareceu, no caso, se você quisesse guardar o momento ali, não, apareceu a fotografia para, né, para suprir as necessidades, que é muito mais rápido, né, atual, tudo, né. E, e com essa lente eu achei isso, simplesmente. Antes era mais foto, tirar alguma coisa, eu aprender a fotografar, né, é uma coisa que eu gosto de fazer, é um hobby, né. Mas se você olhar para a qualidade a qualidade das cores que deu essas fotos, né, que a nitidez ainda não consegui achar ela no total, ou talvez alguma delas esteja com essa nitidez desejada, né, que eu não consegui ser feliz em alcançar em todas essas fotos, mas, mas eu achei muito interessante, parecia mesmo que eu estava lá, então eu achei muito interessante. Essa lente, se fosse para falar, né, é uma lente que eu recomendo, eu gostei muito dela, tipo assim, é, por ser uma lente fixa, não é uma lente muito versátil. E as fixas são melhores que as lentes zoom, tem mais qualidade. Eu já sabia disso. Essa lente, eu acredito que ganha até de alguma lente L, talvez. E é perigoso ganhar L ainda é, não zoom também fixa. Né? É. Deixa eu ver, eu já estou gravando aqui com o celularzinho, estou estreando meu telefone no meu microfone de lapela, deixa eu ver quanto tempo já deu aqui. Toda hora foge a tela aqui e o vídeo está funcionando aqui. Aí, tô com 47 minutos e deu 45 de coisa de foto, deixa. Bom, deixa eu ver. Bom, falei um pouquinho então da cor, falei né, da nitidez, bom, deixa eu ver, falei aqui, falei ali. Bom, é isso. Não sei se tem muito mais o que falar. Se eu tivesse escrevido numa folha de papel, com certeza eu já teria falado essas coisas. Se faltasse, eu poderia estar colocando. É, se caso vocês notar, um exemplo que nem essa figura dessa estátua aqui, desse meio corpo aqui, não é agronomia, mas é Camila. Se vocês notar que a parte de trás, que é uma, é uma lata ali, tipo escrita ali, como é que eu posso dizer? Eita, né? Era uma praça aquilo ali, tá? Tipo um manual ali em tamanho família ali pra você como usar as coisas ali, né? Não é um folder, um banner, tipo um banner, né? Tipo assim. Bom, ali ou em outro lugar. Se vocês notar que atrás, sempre, a maioria das vezes atrás, tá mais nítido do que na frente, vocês me desculpem que nessas partes mesmo, principalmente nessas primeiras fotos, eu achei que tava tudo correto. Que era assim que era a nitidez, porque eu ainda não sabia que poderia melhorar mais ainda. Bom, aí nessas partes vocês me desculpem. De um demais, bom, eu sou iniciante, eu tive que colocar foto por foto e no Premiere tive que colocar o tamanho correto de cada uma, então como eu coloquei vertical e horizontal, são só dois tamanhos que eu posso colocar na escala, para ser bem mais rápido. Se alguém falar para mim como eu posso fazer fotos tudo do mesmo tamanho
colocar automático todas as fotos, porque aqui foi 500 e poucas fotos, foi uma por uma. Tem hora que eu nem ia vendo, só ia digitando, botando em teclado e apertando lá em cima lá para aparecer como mudar os números lá. Então eu apertava com o mouse lá e teclado, mouse, teclado, mouse, teclado. Então foi assim, foi rápido, né? Mas se alguém souber como é que faz isso no automático, eu fico agradecido. Bom, é isso. Se alguém vê algum ponto negativo, fico feliz que tenha visto, mais do que eu. E fale pra mim. E algum ponto a melhorar, também fico feliz, fale pra mim. E se alguém gostou do vídeo, também fico feliz e fale pra mim. Não tem jeito. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente dificilmente vai ficar triste, né? Ou infeliz por causa disso, né? Mas é isso. E aí as fotos que eu coloquei, devia ter falado bem no início. Normalmente é uma foto que eu tirei sem editar e depois editado. E outra coisa que eu errei também no formato RAM. Eu devia ter tirado a foto no formato RAM mais JPEG da câmera. Por mais que gaste mais o cartão, né? Tipo assim, você teria que usar mais cartão. Para mim seria menos trabalhoso, porque aí quando eu tive que tirar o formato RAM da câmera, aí eu editei esse formato RAM de rápido no Lightroom e aí, depois para eu colocar com esse outro formato RAM lá para mostrar foto de antes e depois, eu não consegui. Eu tive que catar a foto RAM de novo, aí botar ela importar ela tudo lá, que aí eu nesse outro HD agora não coloquei o Lightroom, não coloquei só o Photoshop. Então, coloquei todas as fotos em RAM no Photoshop e simplesmente exportei em formato JPEG, né? Aí eu catei esse JPEG com outro JPEG, aí eu coloquei aqui, né, para ver. E aí nessa maçaroca de foto aqui, a maioria das fotos ela tem uma antes e uma depois, uma que seria sem editar, que seria o formato RAM, mas virou JPEG, mas é RAM, né? Tipo assim, né? Ela tá do jeito que saiu da câmera e a outra foto tá no jeito depois editado. Então a maioria das fotos tem uma antes e uma depois. Aí vocês dão uma olhada também, dá uma conferida. Bom, eu consegui editar aqui na minha telona aqui de 15 polegadas, né? Depois eu vou ver como é que ficou no vídeo. E, bom, é isso. A maioria dessas fotos vai ter um antes e uma depois, né? E acho que é só isso. Se alguém vê mesmo, mas fala mesmo aí. O jeito de tirar foto ali, mais ângulo, alguma coisa, né? Não sei se jeito de. Ou até jeito de botar assim, fazer uma escala aqui, escrever no papel, que eu falo antes, que eu falo depois, como é que faz aqui, né? Porque eu sou bem novato, né? Eu tô expondo ali essas experiências minhas, mas é lógico, se eu pudesse melhorar essa forma de expor, né? Ficaria mais contente. E outra coisa, procurei um monte de review dessa lente em português, não achei nada, never, nunca de pedir review, não achei nenhum, se eu não estou enganado, nada. Esse vídeo vai ser pioneiro do YouTube. Alguém digitar lá, lente Jupiter 985mm, que era para ser uma Carl Zeiss, mas virou Jupiter, é isso. E é isso aí. Bom, qualquer coisa vocês me dão um toque aí, né? E até um próximo vídeo e melhorado vídeo. Acredito que eu estou melhorando de vídeo em vídeo, né? Mas quem sabe num próximo vídeo não esteja melhor. Mas é isso. Bom, um abraço a todos e até mais.